sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 4º ano do Colégio Emaús. E turma, bom, então nessa videoaula nós vamos fazer a correção aí, tá, da revisão, tá? Responder aí todas as questões para relembrar aí todo o conteúdo. Primeira questão, te pediu para descrever brevemente como os resíduos, os lixos que nós descartamos podem prejudicar o meio ambiente. Te perguntou aí o que pode ser considerado lixo. O que é lixo? Bom, então, responder a 2 primeiro, de início do papo. Vamos lá. Lixo pode ser qualquer material sem valor ou sem utilidade, ou detrito oriundo de trabalhos domésticos, oriundo, procedente de trabalho doméstico, industrial. Aqui aquilo que a gente joga fora. Ou também podemos dizer aquilo que a gente retira de um lugar para deixá-lo limpo. O problema é que vai tirar de um lugar para deixar o lugar limpo, só que onde você vai descartar, vai colocar aquele material. A gente tem sempre que lembrar disso, pois respondendo então agora os impactos, né, que podem gerar são enormes, são vários. Podemos dividi-los em 2: impactos ambientais e impactos sociais. Primeiro, impactos ambientais. Lembrar, primeira coisa, pessoal, morte de animais, perda de biodiversidade. Lembram o caso de uma ave? Muitas espécies de aves se alimentam de frutos coloridos, como a amora, morango. Eles têm as cores atrativas justamente para as aves verem, né? É um atrativo para as aves irem ali se alimentar dela. E muitos desses plásticos, como nós podemos identificar aqui, tem as cores chamativas. O que eles vão fazer? Né? O que vai acontecer? A ave pode vir uma tampinha, não no caso dessa embalagem aqui, né? Porque a tampinha, a tampa está junto a toda a embalagem. Mas se ela estiver livre, quebrada, né? Como no tamanho desses pedaços de vidro, a ave pode se alimentar e muito provavelmente ela vai morrer, já que aquele material ele não o nosso organismo não consegue ali dissolver, né, todo esse material, tá bom? Até mesmo os vidros, pessoal, isso não só plástico, tá? Principalmente vidro pelo fato dele ser cortante. Então imaginem só uma espécie de ave alimentando de um vidro, um pedaço de vidro, pode ser cortante. Ela vai se alimentar aqui dali, vai sair rasgando toda a parte interna da sua garganta, né? Gerando aí, a ave pode morrer até por uma hemorragia interna. Esse então é um problema ambiental, perda de biodiversidade. Só que agora, e o impacto social, né? Ou seja, muitas áreas em que há o descarte irregular desses materiais podem acumular animais peçonhentos, animais que transmitem doenças, que vão gerar aí um impacto direto nas pessoas ou na sociedade. É o que a gente chama aí de impacto social. Ou podemos resumir todos esses impactos como os impactos socioambientais, tá bom? Aí a definição de lixo, né, que a gente não pode esquecer. Questão 3 pediu as medidas que nós podemos tomar para reduzir os impactos antrópicos, ou seja, impactos do homem. O que o homem provoca no meio ambiente? E o que a gente pode fazer para reduzir esses impactos? Bom, lembra que eu disse que a gente não pode esquecer da coleta seletiva? Pois é, por isso que eu deixei essa imagem de cara. Ela a gente não pode esquecer, pois é o principal método, principal meio, tá? Já que nós mesmos podemos fazer. Várias empresas adotam também a logística reversa. Lembra? É o modo que a empresa vai até o consumidor, o fornecedor, e
recolhe aquele garrafa PET, aquele plástico, aquele papel que já não é utilizado mais pelo consumidor. Então a empresa tem importância, a empresa tem o dever de recolher todo aquele lixo, né, aquele resíduo que ela mesmo colocou para ser vendido, tá? Tem ainda os pontos de recolhimento, tá? Que não é tão comum aí. Poucas empresas instalam esses pontos de recolhimento, que é um meio com que a pessoa, o consumidor, pode ali colocar, né, aquele resíduo que ele não utiliza mais. Esses pontos de recolhimento é muito comum apenas para os resíduos eletrônicos, pilha ou baterias. Mas o principal é a coleta seletiva, que a gente já sabe que é o que? Selecionar, seletiva, seleção. O resíduo, poxa, eu vou dividir cada seleção aqui, né? Cada lixeira vai ser para um determinado lixo. Então, uma de azul só para papel, uma vermelha só para plástico, uma amarela só para metal, uma verde só para vidro. E existe ainda a marrom, que pode ser usada para os materiais orgânicos, tá bom? Então, o mais importante aí é a gente saber que separando esses materiais fica muito mais fácil para a gente, para as pessoas, né, para as empresas, condomínio, né, a associação de pessoas reciclar, reutilizar aquele material. Respondendo aí, então, já novamente, né, a coleta seletiva. E a sua importância? Bom, vamos lá. Coleta seletiva. Só aí no nome, pessoal. Coleta, ou seja, a gente está coletando. Uma coleta seletiva, selecionando, tá? Então, mais importante do que a cor, tá? É só saber que cada corzinha, né, ou cada lixeira vai ser responsável por um tipo de material, tá? Poderia colocar apenas aqui preto, verde, laranja, independe, pessoal. É só para a gente ver que cada uma serve para um tipo de material. Isso é extremamente bom, pois se eu estou precisando de reciclar papel, eu não preciso de metal, eu não preciso de plástico, para ver o que eu vou ficar perdendo meu tempo separando plástico, ou metal, ou até mesmo vidro, né? Então isso facilita a vida de todos, até mesmo das indústrias que reutilizam vidro. O vidro, ele ser quebrado, né, ele pode provocar ferimentos. Então as pessoas que vão reutilizar o vidro, né, já vão todos equipados com luvas, né, equipamentos que vão auxiliar a pessoa no processo de reutilizar este material. Então é essa a importância. À medida que nós estamos reutilizando esses ou reciclando esses materiais, isso evita que ele seja descartado aí no ambiente, gerando aí os impactos sociais ou ambientais, ou podemos resumir em impactos socioambientais. Bom, questão 6. Faz os nomes dos principais grupos das plantas, os vegetais, e como que eles se alimentam. Como que a planta consegue se alimentar? Fácil demais. Bom, primeiro grupo, né, respondendo aí a questão 6. Briófita. São as menores plantas. Tá? Plantas extremamente pequenas, né, com no máximo 20 centímetros aí, vivem em um ambiente extremamente úmido e sombrio, ou seja, com pouca disponibilidade de luz. São chamadas as briófitas. As pteridófitas já tem aí os vasos condutores de seiva, lembram que se assemelham aos vasos sanguíneos do nosso corpo? Eles são extremamente importantes para ela, né? E esses vasos possibilitaram que a espécie viva em um ambiente um pouquinho mais seco, né? Não tão um ambiente tão úmido quanto as briófitas, tá bom?
As angiospermas têm semente e fruto. Lembrar sempre disso, tá? Semente e fruto. E flor também, tá bom? Mas não é uma característica exclusiva. Característica exclusiva, ou seja, que só ocorre nas angiospermas, é o que? O fruto. E as gimnospermas, semente nua. Lembram? Tem semente, mas sem a presença do fruto. Então, voltando um pouquinho, como que elas se alimentam? Vocês já sabem que as briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas são diferentes. Mas o que cada uma tem em comum? A capacidade de fazer fotossíntese, que é a produção do seu alimento, né? Então elas conseguem extrair o CO2 que está na atmosfera, lembram aquele gás? Retira o CO2 e utiliza o que? A luz, o sol, a luz solar para fazer o que? O seu alimento, através da fotossíntese, tá bom? Então, todas as plantas, pessoal, independente se é uma árvore grande, uma árvore pequena, se é uma briófita, se é uma angiosperma, se é uma planta aquática ou uma planta estritamente terrestre, independente dela, todas elas têm a capacidade de fazer fotossíntese, tá bom? E assim produzindo o seu alimento. Interessante dizer que as algas marinhas, que a gente não estudou ainda, também possuem essa capacidade. Questão 8. Te pediu a importância de um herbário e qual a função das folhas de uma planta. Bom, herbário, como a gente já disse bastante também, né, pessoal? Os botânicos, cientistas, né? Os botânicos que são biólogos, que estudam as plantas, montam uma coleção de quê? De estruturas de várias espécies de plantas. E eles são extremamente importantes para o estudo comparativo. Descobrir espécies novas, saber se aquela espécie é aquela espécie mesmo, tá? Ah não, eu quero descobrir saber se esse daqui é uma espécie nova ou uma espécie muito parecida. Então, eles montam os herbários como se fosse uma biblioteca de estruturas das plantas, de cada parte da planta. Pode ser raiz, pode ser folha, pode ser um tanto de coisa. É importante para o estudo comparativo entre as plantas, já que é um grupo extremamente diverso, como a gente já aprendeu. E a função das plantas? E a função das folhas? Qual que é a função da folha de cada planta? Lembra da fotossíntese que a gente já falou? Bom, a maioria delas, pessoal, são verdes, tá? Lembra? A maioria delas são verdes, né? Pois tem um pigmento também lá. Lembram da clorofila? O pigmento meio verde, né? O que ele é responsável? Por, né, receber a luz solar. Para fazer o que? Fotossíntese. Então, esses pigmentos, pessoal, na maioria das espécies de plantas, vão estar presentes aonde? Na folha, quase 90%, tá, pessoal? As plantas são várias espécies de plantas, e na maioria delas, as folhas vão ter essa função. Existe uma diferença, como por exemplo, nos cactos. Tá? Os cactos, o caule é verde. Por quê? Porque a folha é modificada em forma de espinho, né? É uma estratégia aí que os cactos conseguiram para sobreviver num ambiente com pouca disponibilidade de água, tá bom? Então, nesse caso específico, não, tá? As folhas não apresentam essa função, mas o caule vai ser responsável aí pela produção, pela manutenção aí da fotossíntese, tá bom? Então, respondendo a questão, qual que é a função das folhas de uma planta? A absorção da luz solar, né? Para a produção, a manutenção aí da fotossíntese. E por último, quais são os grupos dos vertebrados? E qual é a diferença entre os animais vertebrados e invertebrados? Simples demais, né? Então, primeiro, quais são os grupos? Peixe, réptil, anfíbio, ave, mamífero.
quais que são as características gerais dos vertebrados. O que todo vertebrado tem? Osso, crânio e medula vertebral, as vértebras, lembra? E a diferença. Pessoal, vejam só essa imagem, muito interessante, porque podemos perceber que a diferença até no tamanho. Os vertebrados são grandes, os invertebrados, até mesmo aqueles grandes, né, ainda são considerados pequenos, tá? Então eles têm a ausência aí de ossos, estruturas ósseas, como o crânio e a medula, tá bom? Então essa é a principal diferença aí entre esses dois grupões. Há um textinho aí mostrando a diferença de cada um, né? Bom, finalizamos então a nossa correção, tá, turma? É muito conteúdo, beleza? Mas a gente deu para fazer uma revisão falando um pouquinho de cada um. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.